Mais um dia, o pastor tem trago aqui, a semana passada a irmã Eliane trouxe a mensagem sobre família. E mais um dia nós vamos falar sobre família, algo precioso, algo que Deus, Ele se alegra muito numa família, quando está na presença dEle, quando está andando nos caminhos dEle, Deus se alegra, Deus abençoa, Deus protege, Deus dá longa vida a cada membro da família, quando a família, ela alegra ao Senhor. Então eu chamo os irmãos para abrirem em 2 Samuel, capítulo 12. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Todos, amém? Diz assim: o Senhor enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muitos custos. Ele cuidou dela com carinho, e ela cresceu com ele, com os seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia e bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne da sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma das suas próprias ovelhas, ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira e contra este homem afirmou a Natã: juro por Yahvé, que pelo Senhor, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã revelou a Davi: este homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi, rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu Senhor, e eu te dei a casa de Israel e a casa de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o Heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo, mataste por meio das armas dos amonitas, e ficaste com a mulher dele. Porquanto agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra, e tomaste a mulher do Urias, o Heteu, para que ela se tornasse a sua mulher. Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz do sol. Tu agiste as ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anunciei perante a face de todo Israel e plena luz do dia. Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás, mas por teres ultrajado Yahvé, o Senhor, mediante a tua atitude, o filho que tiveste morrerá até aí. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Eu já preguei algumas vezes nesse texto, e a cada vez que a gente traz uma mensagem em cima de um texto, eu tenho certeza que o Senhor sempre acrescenta mais.
a nós, trazendo edificação, trazendo temor, porque é a palavra do Senhor. Como eu adiantei, o profeta Natan, levando a Davi essa mensagem a qual ele caiu a ficha que cometeu tamanha loucura em Israel. Vocês com certeza já sabem de que forma que foi a queda de Davi. Davi, ele sofreu essa queda num dia qual ele não foi para a batalha, e ele olhou do seu terraço, da sua sacada, aquela mulher muito bonita, de nome Betseba, ela mesmo sendo casada e ele sendo rei também, já tinha suas mulheres, concubinas, e ele desejou possuir aquela mulher comprometida e casada. E ali foi uma coisa devastadora na vida de Davi, servo do Senhor. Mas antes de continuar essa história, vamos lembrar quem é Davi. Davi é um rei escolhido por Deus e cuja palavra diz que Deus escolheu Davi um homem segundo o seu coração, porque Davi faria tudo que o Senhor ordenava. Fazia tudo, toda a ordem, cumpriria toda a ordem do Senhor. E o Senhor escolheu Davi, um homem segundo o seu coração. Davi, um homem o qual ele não se alegrava com a injustiça. Chegou 2 homens falando que tinha matado o filho de Saul e até foi a Davi. Aqui, trouxemos a cabeça do seu inimigo. Davi, o que vocês fizeram? Mataram um homem justo dormindo, descansando na covardia? De maneira nenhuma eu vou compactuar com isso. De maneira nenhuma eu vou aceitar isso. E aqueles homens foram mortos. Porque a lei falava uma vida por uma vida. Aquele que tira uma vida vai perder sua vida também. Davi, ele observava a lei da justiça, naquela época da lei. E como também um homem disse que matou a Saul, ungido do Senhor, Davi não aceitou. Achou que estava trazendo um benefício até a Davi. Davi falou, não, você matou um justo. Então pela espada também você vai ter que pagar com a sua vida. E assim foi. Chegou uma certa hora que Davi lembrou de Jonathan, lembrou de Saul, e aí Davi falou, existe alguém ainda na casa da casa de Saul que eu possa agir de benevolência, que eu possa levar algum favor a ele? Ah, existe, Mefibosete, filho de Jonathan, traz ele. E aquele homem voltou, e Davi, um homem que sempre procurava agir com justiça, pegou as terras de Saul e devolveu ao seu neto. Ele procurava agir com justiça. Ele procurava agir de benevolência. Mas até um homem que procurava ser justo, uma hora é encontrada a injustiça nesse homem. Então quando eu olho para Davi, muitos feios, não são só esses, muitos deles. Muitos e muitos. Um homem que pensava muitas vezes antes de agir, às vezes até ia agir, mas não agia. Porque refletia, o Senhor intervia na hora, não é dessa forma, usando pessoas, e ele pensava, iria eu cometer uma loucura? Como Nabal, um homem que a Bíblia fala que era um homem muito injusto, um homem extremamente fora de uma posição de servo. E quando Davi, ele ajudou muitas das vezes os seus servos, os pastores, no deserto, não deixando que nada acontecesse com ele, no dia que Davi precisou, aquele homem negou a ajuda de Davi. Não, quem é o filho de Jessé? Não conheço o filho de Jessé como nada. Aí Davi, vamos lá, vamos acabar com a casa dele toda. Esse homem, eu favoreci ele, agora que eu preciso de ajuda, ele não quer ajudar. Abigail, mulher de Nabal, chega e, meu Senhor, não faça isso, não cometa tamanha loucura. O Senhor é um homem usado por Deus, que tem sabedoria. O Senhor não faça dessa forma que o Senhor cobrará o sangue desse justo, desse homem, quer dizer, sobre o rei. O rei, não vou fazer mais. Estou vendo que Deus certamente enviou para me parar. E aquele homem não fez. Não demorou muito, Nabal morreu. Não precisou Davi agir. Deus viu o que aquele homem fez, da forma que aquele homem era, e aquele Deus agiu de forma que Nabal, ele não passou de muitos dias. Então a gente vê
em muitas situações, Davi agindo com sensatez, agindo querendo fazer aquilo que a palavra encaminhava ele a fazer, de forma que agradava ao Senhor, de forma que levaria ele a agradar ao Senhor e levaria ele a andar no caminho da justiça. Mas um certo dia, ninguém espera esse certo dia. E esse certo dia chegou na vida de Davi. Olha que o inimigo está sempre procurando um meio de nos tragar, um meio de nos derrubar. E olhando para a vida de Davi, nunca eu e você, olhando a trajetória daquele homem, desde novo ungido rei, sendo perseguido, fugindo, podia ter matado Saul 2 vezes e não matou, que aquele homem um dia ia tomar uma posição dessa e cometer uma tamanha atrocidade, como ele tomou a esposa de Urias. Como ele tomou a esposa, a única esposa que aquele homem tinha. Aquele homem estava em batalha. Olha como as coisas acontecem. Muitas das vezes nós não refletimos na loucura que nós poderemos estar cometendo momentaneamente. De que forma? Davi, ele não precisava de maneira nenhuma ter tomado a esposa daquele homem. Ele tinha concubinas, tinha mulheres, ele era rei. Então ele trazer aquela mulher até a casa dele foi a pior coisa, a pior decisão que ele tomou da vida dele. E ele levou aquela mulher para a casa dele, que não era dele, possuiu, e aquela mulher engravidou. E depois que ele descobriu que ela engravidou, ele falou: e agora? Traz o marido dela, que ele vai para casa, ele vai pensar que esse filho foi gerado quando ele chegou. E ele iria pensar, o Urias. Certamente foi Deus que agiu na vida de Urias naquela hora, que falou no coração dele, colocou no coração dele para ele não ir para casa. E aquele homem mostra que estava sendo um homem leal ao reinado de Davi. Aquele homem estava mostrando que ele estava agindo com lealdade tanto dos que estavam no campo de batalha como com o seu rei. E Davi agindo de modo que aquele homem que estava querendo enganar aquele homem. Aí tu fala para mim, como que Davi fez tamanha coisa? Fez, irmão. O ser humano, ele é falho, ele é pecador. O ser humano, se ele não reparar, ele leva a sua casa à destruição. Como Davi, a partir desse momento, ele estava induzindo a sua casa a uma atrocidade. E Urias não quis ir, falou: meu Senhor, meus irmãos estão no campo de batalha, batalhando. Eles estão relentos, estão no templo, estão se alimentando mal, eles não têm como tomar banho normalmente, eles não têm o que comer, estão lá batalhando. Como que eu, no momento de batalha em Israel, eu irei para minha casa e me deitarei e comerei bem com a minha esposa, como se não tivesse nada acontecendo, como se não estivesse soldados morrendo naquele campo de batalha? E ainda assim, Davi continuou insistindo que aquele homem fosse para casa. Ah, vem para cá, vou embebedar ele agora, ele vai ficar legalzão e vai para casa dormir, que ele não vai resistir, ele vai estar cheio de vinho. Davi sentou, comeu, bebeu com ele. Olha só como que nós somos seres humanos, somos sujeitos a erros, somos sujeitos a levar a nossa casa a um precipício. Olha a astúcia que Davi estava agindo. Urias, senta aí, vamos rir, e aí, vamos beber vinho. Bebendo vinho, Urias ficou sorridente no vinho. Agora, Urias, vai para sua casa descansar. Urias foi para frente do palácio e deitou lá no chão. Aí Davi, agora, vou ter que mandar ele para frente de batalha para morrer. Senão, o que acontece? A esposa dele engravidou. Ele não é dele, porque ele estava na batalha. Vão querer matar ela. E a lei ordenava que ela fosse morta, porque ela traiu o esposo dela. Aí Davi, para livrar ela do erro que eles cometeram, virou para Urias e falou: vai. Virou para Joabe, falou: bota ele na frente de batalha, aonde ele certamente vai morrer. E aquele homem, o Eteu,
foi para a frente de batalha e ele foi morto naquele dia. Eu tenho certeza que o choro de arrependimento de Betseba está ecoando até o dia de hoje, porque ela foi responsável, como Davi também, pela morte de Urias o Heteu. E Davi, com suas próprias mãos, enviou o Heteu Urias para um campo de batalha para ser morto, depois de tomar, engravidar, possuir a sua única esposa, que com certeza ele amava. E aquele homem virou uma vítima na mão de Davi. Davi, pensando que estava se saindo bem, não estava saindo nada bem. Davi estava conduzindo a sua casa uma desgraça, através da atitude dele. E no momento que ele morreu, ela estava grávida. Davi fez o quê? Foi lá na casa dela, vem que tu é minha. Trouxe ela para ser sua esposa. Aquela mulher engravidou. E o filho ia nascer. E chegou o profeta Natan, trazendo o que a gente acabamos de ler no texto introdutório. O profeta Natan narrou para ele: Davi, um certo homem só tinha uma cordeirinha, outro tinha vários animais, tinha boi, tinha tudo. Esse homem rico tomou a única cordeirinha desse homem pobre. Aí Davi: vive o Senhor, que certamente ele morrerá e terá que dar 4 vezes mais, restituir 4 vezes mais. Aí o profeta Natan faz o quê? Davi: esse homem é você. Aí ele: pequei contra o Senhor, pequei contra o meu Deus. Ele se arrependeu, certamente, porque ele passou a enxergar coisas que, muitas das vezes, o pecado, o diabo, ele cega muitas atitudes que a gente toma sem refletir. Davi se arrependeu e o profeta continuou falando. Olha só no versículo 5, olha o que ele fala. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natan: juro pelo Senhor, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Ele mesmo fez o quê? Condenou ele mesmo. No momento que ele falou, esse homem merece a pena de morte, ele falou: eu mereço a pena de morte. Ó, no 10 fala assim, ó: portanto agora a espada jamais se apartará da sua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que ela se tornasse tua mulher. E assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti, e tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos, e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz do dia. Aí é um Deus justo. Muitas das vezes a gente esquece quem é Deus. Ah, Deus é mau. Deus não é mau, é o homem que traz o mal para a sua própria casa. Deus é bom, Deus ele ensina ao homem como viver bem, mas todo pecado tem uma consequência. Hoje temos nossa casa, temos nosso casamento, temos dos nossos filhos, mas se eu e você não se atentar, nós também somos capazes de trazer para o nosso lar uma devastação, como Davi trouxe para a sua casa. Sabe o que quer dizer que de hoje em diante a espada não se apartará da sua casa? Sabe o que quer dizer? Quer dizer que com a mesma medida que Davi ele agiu sem misericórdia, ele vai pagar no lar dele de forma que, infelizmente, ele não vai esquecer do que aconteceu. E aí continua. Depois dessa notícia, Davi ficou a entender que o filho que iria nascer, ele não viveria, porque era o filho que ele engravidou, Betseba. Aí já começou a desmoronar a casa de Davi. A criança nasceu, mas não viveu. A criança veio a óbito. E muitas das vezes pensamos assim: o Senhor, ele falou isso, mas está tudo bem. Os filhos de Davi foram crescendo. Os filhos de Davi foram crescendo, o tempo foi passando. Talvez na mente de Davi estava, sabe como?
Ah, não aconteceu nada, estão vivendo, os filhos estão crescendo, casaram já, estão vivendo a vida, mas aí continua. A primeira situação foi o primeiro filho não vingar. Depois, com certeza, Betseba, ela engravidou Salomão e fala, Deus amou Salomão. E a vida segue. Tem o filho de Davi, Amnon, tem a sua filha Tamar, tem o irmão de Tamar, Absalão, e depois também tem outros vários filhos. Davi teve muitos filhos. Mas também tem Adonias, tem Salomão, tem filhos. Mas, irmãos, o tempo passa e toda bomba ela tem um estopim. E o estopim dessa bomba vai começar nesse momento, quando o filho de Davi, mais velho, que ele muito amava, que poderia até ser constituído o rei de Israel, porque era o filho mais velho, ele veio a tomar a sua irmã, que era irmã de Absalão, mas com outra pessoa, com outra mulher. Mas era irmã de Absalão, Tamar, bonita, jovem, pura. Amnon se inflamou, aquilo dali foi uma inflamação de Satanás no coração de Amnon. Ele sentiu o desejo pela sua própria irmã, de ao ponto de atentar à irmã. E uma coisa já entra no assunto que nós estamos levando. O que é? É que aquele filho de Davi, Amnon, ele tinha um amigo. Ele tinha um amigo. E as nossas amizades dos nossos filhos, irmãos, é o que a gente tem mais que vigiar no dia de hoje. As amizades dos filhos são coisas sérias que a gente muitas das vezes não se atenta, porque as amizades dos nossos filhos podem levar os nossos filhos a coisas que não vão agradar a Deus. E Jonadab não era somente amigo, ele era primo também de Amnon, que era filho do irmão de Davi. Ele era sobrinho de Davi, primo de Amnon, e Amnon virou para esse primo e falou, eu estou amando minha irmã Tamar. E quando esse astuto Jonadab, primo dele, ouviu aquilo, falou, olha meu irmão, faz o seguinte, finge que está doente, e quando ele entrar no quarto, fizer um bolo para você comer, você vai e abraça. E foi justamente o que ele fez. Mas esse lance dos filhos, dos colegas dos seus filhos, dos meus filhos, nós temos que se atentar, sabe por causa de quê? Porque com quem que nossos filhos têm andado? Quem são as amizades dos nossos filhos? Muitas das vezes acontece isso, a gente acha que se está junto é amigo. Se está junto é porque é legal. Se está junto é porque não tem nada a ver, não é assim, irmãos. Algo precioso está na sua mão, aos seus filhos, a sua família. Agora eu vou te dar uma comparação, olha, veja comigo. Uma comparação simples e de dar entendimento. Se as minhas amizades, ou somente pessoas que gostam de beber álcool, cachaça, e eu sentar normalmente com aquelas pessoas como amigo, e todo dia conviver, se você passar perto, você vai falar o quê? Daqui a pouco ele está bebendo cachaça também. Se os meus amigos forem pessoas que pessoas que usam drogas constantemente, daqui a pouco você vai olhar para mim e falar, pô, como que esse irmão está na igreja sempre, e as amizades que andam com ele para cima e para baixo são pessoas que usam drogas todos os dias. Então, uma coisa aconteceu comigo depois que eu comecei a caminhar, não sendo melhor do que ninguém, não somos melhores. São exemplos que a gente dá. Depois que eu comecei a caminhar, que eu comecei a entender que o meio que eu vivia não tinha condição de viver, eu tive que trocar o meu meio de convivência.
Os amigos que usavam drogas, que bebiam, que saíam para baile, que fazia coisas do mundo, ou eu saía do meio deles, ou eu continuaria da forma que eu estava. Então eu abri mão disso. Olha, eu gosto muito de vocês. Crescemos juntos. Muitas das vezes nós jogamos bola juntos. Mas hoje eu não posso mais estar junto. Porque da forma que vocês vivem, eu não quero mais viver. Então eu abri mão daquelas amizades. Amo muito meus amigos de infância. Lembramos muitas das vezes, paramos a conversar. Naturalmente rimos muito de muitas das coisas que a gente juntos vivemos. Engraçado de lembrar, mas para viver junto, sentar numa mesa, dia após dia, caminhar junto, lado a lado, não tem como. Então, se seus amigos, seus melhores amigos, não amam Jesus, tem alguma coisa que está faltando observar nas suas amizades. Se os seus melhores amigos, um exemplo, tem muitas pessoas que têm amigos de várias formas. Você, se a nossa amizade trocar e eu começar a andar com um monte de traficantes, o que acontece? Está na boca também. Se os meus amigos forem homossexuais, o que vão falar de mim? Também. Então são coisas que acontecem que eu devo amar todos eles. Homossexual, lésbica, todos têm que ser amados. Mas o meio que você vive é o meio que eles vivem. Tipo que você concorda com a prática de vida deles. Qual é a conversa que você tem com a pessoa que, muitas das vezes, elas não observam aquilo que é mandamento do Senhor. Então, eu entrei no caminho, comecei a caminhar. Antes eram esses amigos. Agora, quem são minhas amizades? São quem ama Jesus. São quem vão me acrescentar algo na minha vida. Não estou julgando, não sou melhor do que ninguém. Eu estou dando exemplos. A pessoa que ela anda na contramão do caminho, ela não vai querer andar do seu lado. A não ser que você concorde com o que ela gosta. A não ser que você se conscientize com o que ela gosta. Você é assim, mas nada a ver, tranquilo. Cada um vive faz o que quiser. Vai viver do seu lado se você não trouxer a palavra de repreensão a ela, com amor. Primeira vez que você trouxer que aquela prática é errada, ela vai sair do teu lado. Ela não vai suportar mais ficar do seu lado. Quando você mostrar para uma pessoa que matar, roubar é pecado, ele não vai mais querer andar do seu lado. Porque ele vai olhar para você de forma que você virou um inimigo dele. Porque ele não vai querer ser repreendido a prática dele. Então, se eu falo, tudo bem, está tranquilo, vive tranquilo aí, continua na sua prática, somos amigos, e continuar do lado sem passar aquela informação, eu não estou sendo amigo, eu não estou sendo sensato, e não demora muito, tem um grande risco de eu ser induzido a mesmas práticas. O que os outros vão falar de mim? O que os outros vão pensar de mim depois que comecei a caminhar? O pastor Elvis uma vez falou do fruto do meio. O pastor falou de um fruto do meio. O fruto do meio é aquilo que vai contaminar você se você não sair daquele meio. Então, uma vez que você toma a atitude de observar quem são as amizades dos teus filhos, quem são as suas próprias amizades, se aquelas amizades vão te acrescentar algo ou vão te levar para andar em caminhos tortuosos, então observe, senão isso pode causar a sua queda. E assim aconteceu com o filho de Davi, o filho mais velho. Ele ouviu Jonadab, seu primo, e o que Jonadab, seu primo, instruiu ele a fazer foi: entra para o teu quarto, fala com o teu pai para sua irmã Tamar fazer um bolo
e ela te dá de comer na sua boca. No momento que ela entrar, feche a porta, mande todos sair e a possua. Ele acatou cabalmente, mandou os servos sair. A menina ficou sozinha com ele, uma menina pura, e ele atacou aquela menina. Quem deu a instrução foi o amigo, o amigão dele. Ele foi e caiu. E no momento que ele consumou aquele ato, ele tratou aquela menina como se fosse um lixo. Virou para o servo dele e falou assim: tira ela daqui, não quero saber dessa menina não. Ela virou e falou assim: como você comete tamanha loucura em Israel? Por que tu fez isso comigo? Você me desonrou. Vai embora, eu não quero saber. Meu irmão, foi o diabo. Foi o diabo, porque no momento que ele fez o tal ato, no mesmo momento ele sentiu nojo daquela menina. Foi quem que entrou? Foi o diabo, mas foi o estopim da explosão que ia trazer na casa de Davi aquela situação. E aí o que aconteceu? Aquela menina saiu desesperada, rasgando a sua roupa, que era uma roupa de virgem. Desesperada. Quem ficou sabendo? O irmão dela, Absalão. Ficou sabendo de tamanha atrocidade que aquele irmão causou na vida da sua irmã. E ele jurou que mataria Aminon, os 2 filhos de Davi. Absalão jurou que ia matar Aminon, e assim ele fez. Olha só como o diabo entra de novo. Preparou uma festa, mandou um zap para o rei. Ó rei, vou fazer uma festa aqui, compareça aqui, traga meu irmão Aminon, traga todos os meus irmãos para festejar comigo. Aí o rei Davi: ô meu filho, eu sinto muito, não vou ir para não ser pesado ao filho. Mas então manda Aminon, meu irmão. O rei foi e liberou, mandou. Quando chegou lá, os pastores de Absalão mataram Aminon, embebedaram ele e mataram Aminon. E agora Davi tem uma filha violentada pelo filho, e agora Davi tem outro filho que matou outro filho, que violentou sua filha. E quando Davi recebeu a notícia, Davi se desesperou. Olha a casa de Davi, o que está acontecendo? Desabando, e ele com certeza lembrando daquilo que o Senhor falou para ele quando ele cometeu aquela atrocidade com a família de Urias. Aí uma coisa me leva a pensar: a pessoa destrói uma família, ela está sujeita a ter a sua destruída também. Você sabia que tem mulheres que trabalham 24 horas para destruir famílias? Mulheres tomadas de pombagira, que têm prazer de tomar o esposo de outras mulheres. E depois que ela destrói o casamento, ela se gloria porque destruiu mais um que eu derrubei. Depois ela passa para outro. Passa para outro. E assim como tem homens também que têm prazer de destruir casas, tomando a esposa de outros homens. E depois do momento que ele conseguiu possuir aquela mulher, ele fala: é mais uma casada que eu destruí o casamento. E continua. Absalão foge depois de ter matado seu irmão e vai embora, vai para outra cidade. E Davi fica sabendo de tudo aquilo, pensou até que tinha morrido todos os seus filhos, mas chegou a notícia: meu rei não morreu todos, somente Aminon. E Davi chorou muito, que amava muito seu filho, e chorou muito também porque o outro matou e fugiu, e chorou pelo que morreu também. Mas depois de um certo tempo, Davi, ele permite que Absalão volte, através de Joabe, através de outra mulher que fez uma parábola, e ele caiu. E ele permitiu: deixa Absalão voltar. Mas ele, por 2 anos não recebeu Absalão. Absalão voltou para a cidade, mas ficou distante dele. Agora, uma coisa me leva a pensar, irmãos, como seria esse convívio de Davi com os seus filhos? Porque olha como a devastação aconteceu dentro da sua casa.
Eu tenho um filho de 20 anos, que até os 3 anos ele viveu comigo, mas depois foi viver com a mãe. Depois eu me casei, eu comecei a caminhar com o Senhor, mas eu sei o que é ter um filho a longa distância. Você criar um filho a longa distância, isso limita o afeto, limita o amor, limita o companheirismo, limita tudo. Uma coisa, eu estava conversando com o Jorge esses dias, eu falei assim, Jorge, uma coisa que me dói muito é, sabe o quê? É ter um filho de 20 anos e não ter ele do meu lado, como meu amigo, como meu parceiro de vida, como uma pessoa que quer dividir os momentos tristes, os momentos felizes com ele, de ser uma pessoa de querer instruir ele naquilo que é bom ele fazer. Ser um pai a longa distância é uma ferida que eu tenho no meu peito e que eu não posso voltar atrás e colocar no lugar aquilo que eu fui responsável também de iniciar. Mas muito eu queria ser pai não distante, ser pai próximo, ser um pai de momentos de alegria, ser um pai de momentos felizes, de momentos tristes. E ter filho é muito fácil, meus irmãos, ter filho é fácil, mas difícil é acompanhar um crescimento de um filho e tornar ele homem, e tornar uma filha uma serva de Deus, tornar um filho um homem de Deus. Porque como muito o pastor Ricardo fala aqui, os filhos da gente, eles não nascem convertidos. Eles precisam se arrepender como eu e você. Eles precisam temer a Deus como eu e você. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus. Mas Aminon não era. Absalão não era. E por isso eles estão aqui, ó, como exemplo para todos nós no dia de hoje. E não termina essa lenha familiar que aconteceu na casa de Davi. Absalão voltou, começou a arrumar um motim em Israel para tomar o reino de Davi, seu pai. Ele começou a induzir as pessoas que ele seria um rei justo e que o pai dele era um rei injusto. E que no reinado dele seria um reinado mais justo do que o reinado do seu pai estava sendo. Aí as pessoas fizeram o quê? Foram na ideia dele. Acho que no meu pensamento, talvez Satanás agiu até dessa forma no céu. Não, vamos tomar tudo, que o meu reinado aqui vai ser assim. Vocês ficam tranquilos, mas vamos tomar, vamos. Se precipitou de tomar, foi jogado cá embaixo. Assim Absalão agiu com seu pai, querendo tomar o reino do pai. Aí ele falou para o pai, permita que eu vou em Hebron sacrificar. O pai dele, vai lá meu filho, vai sacrificar o seu, vai adorar, vai com seus amigos. Ele nada, ele estava querendo chegar lá e falar que ele agora é o novo rei de Israel. Foi o que ele fez. Arrumou a comitiva dele e foi. Chegou lá, gente, agora eu, Absalão, sou rei de Israel. E tem outra, vamos descer lá embaixo e vamos acabar com Davi e os seus soldados. Aí aquele povão se reuniu, vamos embora, vamos acabar com Davi. E desceu para acabar com Davi. Davi foi avisado, Absalão reuniu um monte de homens, está vindo para cá para devastar todo mundo. Aí Davi, gente, arruma tudo, vamos sair. Aquela tristeza, Davi, mais uma tristeza. Como que é difícil, irmão. Um lar que vive de tristeza, um lar que vive em lutas, um lar que vive com problemas com filho e constantemente, como é triste. Davi mais uma vez saindo de Israel. Por que, Davi, você está saindo? O meu filho quer me matar e tomar meu rei. E o filho que ele, até no dia da morte de Absalão, Davi, ele pediu para não matar o seu filho. Poupe a vida do jovem Absalão. Mas continua, Davi com a sua comitiva, deixou suas concubinas lá, falou para elas, ó, cuida do palácio, eu estou indo. Foi. Daqui a pouco Absalão chega querendo pegar Davi, Davi já tinha partido.
Aí vai um enviado de Satanás mais uma vez. Ô Absalão, deita com as concubinas do seu pai. E aí acaba de arrebentar mais ainda. Absalão é mesmo, vou fazer isso mesmo. Foi lá e à luz do dia, todo mundo vendo Absalão lá no meio das concubinas do seu pai, violando todas elas. E todo Israel vendo, e alguns com certeza estavam assim, como é que pode? Outros estavam aplaudindo. Aquela devastação familiar acontecendo. Agora Absalão tomando as concubinas do rei Davi. Mas aí Absalão estava arrumando outro motim para ir atrás. Assim, quando no momento que ele arrumou e saiu para a guerra contra os homens de Davi, o que aconteceu? Davi ganhou a batalha contra Absalão, mas Davi não foi. Mas antes de aquele povo bater de frente com Absalão ali naquela batalha, os homens de Davi, ele virou e falou assim: olha, poupe a vida do jovem Absalão. Poupe a vida do jovem Absalão. E Joabe, que era o capitão do seu exército, que era o general. Joabe era meio carrasco. Ele com certeza no coração dele, ele falou assim: deixa eu pegar ele, eu vou atravessar a espada nele. E foi o que aconteceu. Absalão entrou na batalha, quando veio num galho, pendurou no pescoço dele. Quem bate de frente com ele? Ele deu maior falta de sorte, não foi Deus. Quem viu ele foi logo Abner, o soldado, o comandante mais casca grossa. Aí o soldado falou assim: eu não vou fazer mal contra o jovem Absalão, porque o rei falou que não é para fazer. Aí Abner atravessa a lança nele. Aí o soldado: não vou fazer não. Ele pegou e ele mesmo atravessou. O filho de Davi morto, aquele que queria tomar seu rei. E Davi chorou com muita tristeza, porque o jovem Absalão, o seu filho amado, foi morto, e mesmo assim Davi não levou em conta que aquele filho dele poderia ter arrancado a cabeça dele. Pai e mãe sofrem muitas das vezes porque ama muitos filhos. E muitas das vezes o amor, ele sobressai a situação do que os filhos fizeram contra nós. O amor, ele é maior do que a situação que muitas das vezes nossos filhos fazem. A tristeza que muitas das vezes os filhos trazem. O amor, ele sobressai. O filho falou, fez, se levantou, mas o amor de pai e de mãe, às vezes é tão grande, que você apaga tudo aquilo dali que foi falado, que foi feito, e você recebe de novo com um abraço. Não, eu te perdoo. Eu sei que você fez no momento de raiva. E assim aconteceu com Davi. Ele perdeu o seu filho que ele tanto amava. Ele não guardou a mágoa no coração contra o seu filho. Mas ele foi para Israel acabado. Voltou para o seu reino, pegou de volta. Mas para ele foi como um dia de derrota. Aí os seus soldados vieram e falaram assim: ó rei, por que os homens vão falar, batalharam pelo seu reino, te trouxemos de volta aí, você está como se tivesse perdido uma batalha. Volta e vamos se alegrar com o povo. Porque senão como que vai ficar a sua moral como rei no dia de hoje? Ele voltou, claro que ele fez um modo dele chegar até o povo ali, sem mostrar a tristeza, mas ele estava acabado. Estava acabado. Aí você fala para mim: acabou por aí? Irmão, não acabou. Porque Davi estava ficando velho, a idade estava avançando. E Davi, ele não tinha de maneira nenhuma estabelecido com firmeza: esse aqui seria o rei. Mas ele falou para Betseba que Salomão reinaria depois dele, mas não foi publicamente, creio eu. Mas tinha outro filho de Davi, que de novo, já falava, foi o mais velho que sobrou, já falava assim: eu vou reinar no lugar do meu pai. Em 1 Reis, capítulo 2, no primeiro capítulo, mostra ali, no segundo, mostra ali que esse filho de Davi, Adonias, ele sempre falava: quando meu pai morrer, eu vou reinar. Falava para todo mundo.
o meu pai morrer, eu vou reinar. Eu vou reinar. Ele ficou naquilo. Então, quando Davi nem morreu, Davi estava velho e tinha que ser aquecido pela concubina dele, Abisaque, Davi estava lá na cama, lá. Daqui a pouco vem a notícia. Adonias está em Hebrom se levantando como rei de Israel. Na mesma hora chegou o profeta Natan, chegou a mãe de Salomão, que era Betseba. Meu rei não falou para mim que o Salomão ia reinar. Aí o profeta também está sabendo, rei, o que está acontecendo. Aí imediatamente Davi se levantou. Opa, não. Mas por ele não falar para Adonias que Adonias não seria rei, Adonias agiu dessa forma. E diz no capítulo 2 de 1 Reis que Davi não repreendia essa fala de Adonias. Porque se ele chegasse e falasse assim, olha, ô Adonias, para com isso. Eu não te confirmei como rei de Israel. Ele ia parar. Mas Adonias mesmo alimentou em seu coração que ele reinaria em Israel. O certo era o pai fazer o quê? Repreender. Olha, você não vai reinar. Deus vai confirmar quem vai reinar sobre Israel. Para com isso, tal, como pai. Mas o próximo rei de Israel seria Salomão. Aí começou outra batalha de filhos dentro de Israel. Adonias lá, se proclamando rei, soltando fogos, montado num cavalo bonito, e todos festejando, viva o rei Adonias, e daqui a pouco pega a carruagem, a mula de Davi, e pega Salomão e senta na mula lá e vai ser ungido rei de Israel. No mesmo momento que outro filho de Davi, Adonias, fica sabendo, ele sente temor, ele pensa, agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Porque o meu irmão foi proclamado rei. E o meu pai consentiu com esse levantamento dele como rei. E ali, Salomão agiu com misericórdia, falando para ele, se proceder fielmente, não morrerá. E ele, de esperteza, ele queria Abisaque como a sua esposa. Porque se ele tomasse uma das concubinas de Davi como sua esposa, ele seria proclamado rei. Então, Salomão sentiu aquela esperteza dele e mandou matar aquele que estava se levantando contra o reino dele. Mandou matar Adonias. E ele foi morto. Então, o que hoje, irmã Patrícia, em nome de Jesus, então o que hoje eu relembro e lembro aos irmãos é o seguinte. Uma passagem que em Eclesiastes 7,16, ela fala assim, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Está perguntando, vou repetir, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Aí pergunta, por que destruirias a ti mesmo? Agora eu vou trazer. Há muito tempo eu li essa passagem e ficava assim, o que será que quer dizer demasiadamente justo? Não temos que ser justos? Não temos que ser sábios? E eu, olhando essa passagem, refleti e entendi essa passagem. Davi, ele era justo, mas quando ele julgou a causa daquele homem, certamente morrerás e pagará 4 vezes mais, ele está sendo demasiadamente justo. Sabe o que ele fez? Por que destruirias a ti mesmo? Ele, demasiadamente justo ou justo demais, ele estava automaticamente se destruindo. Por quê? Da mesma forma que você medir, você será medido. Então eu sou justo para julgar uma causa com justiça. Mas para julgar a minha, eu não sou. Então teve várias causas na casa de Davi, que Davi tinha que julgar com justiça. O filho Absalão, que matou o irmão. Na justiça da lei, ele seria morto. E quem daria a ordem para matar ele seria o próprio Davi.
O incesto que Aminon cometeu em Israel com sua irmã também estava sujeito à pena de morte, não estava? Porque ele possuiu a sua irmã. Então Davi, ele estava sendo demasiadamente justo. Não adianta, o verdadeiro justo, ele vai julgar a causa dele quando ele mesmo se julgar, quando ele estiver certo, mas também ele vai julgar se errado quando estiver errado. Mas muitas das vezes a nossa falta de misericórdia para julgar, isso só prova para a gente, sabe o quê? Que a gente julga sem misericórdia, quando na verdade somos carentes de misericórdia. E lembrando uma coisa, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Quem semeia na carne, qual é a corrupção? Quem semeia no espírito, qual é a vida eterna? Então tudo aquilo que Davi, ele plantou contra Urias, a longo prazo, caiu tudo sobre a casa dele. Ele automaticamente, ao destruir uma família, ele estava destruindo a dele. Ele orou a Deus e tudo, no Salmo 51. Quando eu te pequei, quando eu te somente peguei, fiz reclamar os seus olhos. Senhor, restitua o espírito, Senhor. Senhor, perdoe meus pecados, me lava. O Senhor perdoou. Mas o Senhor também falou, a espada não sairá da sua casa. Então a misericórdia tem que estar sobre a nossa vida. Eu e você somos detalhados de defeito, não adianta, eu sou falho, eu sou detalhado de defeito, você também é. Então no momento de julgar, tenha misericórdia. No momento de agir, tenha sabedoria. Porque o que você plantar, você vai colher. Aquele que plantar o bem vai colher o bem, mas o que plantar o mal vai colher o mal. Não adianta, é a lei da semeadura. Qual é o seu projeto para a sua família? São filhos saudáveis, que venham crescer, estabelecer sua família, ter suas vidas. Da mesma forma, a gente temos que abençoar a outra família, dizendo que a sua família seja abençoada, que o seu casamento seja abençoado, que a sua casa tenha paz, que a sua casa tenha harmonia, que a sua casa tenha alegria, porque tudo que você quer que os outros façam, faça você primeiro. Que Deus faça você prosperar, que Deus te transforme em poderosa arma na mão do Senhor. Agora olha para Davi, um homem em toda a sua glória, e um homem como o rei de Israel, achando no seu coração que todo ato que ele viesse a tomar, ele sairia impune daquilo que ele fizesse. Não, mas sempre acima de toda autoridade tem um Deus. Você pode falar assim, a Lula faz o que quer, Alexandre Moraes faz o que quer, fulano, Bolsonaro faz o que quer, o presidente dos Estados Unidos sabe faz o que quer. Acima de toda autoridade, tem uma autoridade superior, que é Deus. E aquela autoridade superior, ela julga com justiça, não tem para onde correr. Deus não é injusto e nem corrupto. Então, em todo bem que você fizer, você vai colher bem. Como Davi fez muitos atos, Davi ganhou foi guerras e mais guerras, claro que com a mão do Senhor. Sem o Senhor, Davi não ganhava nada. Mas Davi foi uma peça fundamental para Israel. Mas essa peça fundamental para Israel vacilou. E como uma peça fundamental de Israel vacilou, Deus olhou para aquela peça, você vai ser exemplo para a igreja cristã Voz da Verdade. Você vai ser exemplo para as igrejas na terra, futuramente. Você vai ser exemplo para as famílias da terra, porque
pai de família, ele não vai querer destruir um lar, sabendo que esse vento pode voltar para a vida dele. Uma mulher de família não vai querer destruir um lar, sabendo que esse vento pode voltar para a casa dela. Agora tu imagina, depois de tudo aquilo que Davi fez, vir todo o castelo desabando, que era um bem que ele tinha muito precioso. No momento qual que ele estava olhando para os filhos, falando assim, meus filhos cresceram, olha só que legal, vou ter netos, vai continuar minha descendência avançando. Deus prometeu para mim que não faltará que eu ocupasse a minha cadeira em Israel. E vendo filho atentando contra filho. Filho querendo tomar o reinado do filho, do pai. Eu falo uma coisa para você. Andar nos caminhos do Senhor não é fácil. Ser servo de Deus não é fácil. Ser uma serva de Deus não é fácil. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Se a gente obedecer, é benefício para a nossa casa. Porque temos filhos, temos esposa, temos um lar. Entendemos que o mundo não tem mais nada no mundo que venha nos dar satisfação, entre aspas. Mas o que você tem que fazer, eu tenho que fazer daqui para frente, é olhar para a nossa semente, é olhar para o nosso lar, entender que eu e você podemos ser o causador de bênção na nossa casa, mas também podemos ser um causador de destruição no nosso lar. Então, se eu e você não lutar para ser um causador de bênção, nós com facilidade seremos um causador de destruição. E uma das coisas que mais acontece hoje no lar, a voz do pai muitas das vezes não tem eficácia mais, porque o pai dá uma ordem, a mãe vai e tira. Muitas das vezes a mãe dá uma ordem, o pai vai e tira. Então um lar fica um lar reino dividido. Ah, eu vou pedir minha mãe que minha mãe deixa. Não, minha mãe deixa não, vou pedir meu pai que meu pai deixa. É o que eu falo para ela, Daniele. Quando Bruninha pede alguma coisa e não deixa, ah, minha mãe deixou não, eu falo, não deixou. Aí vai para ela, ah, meu pai não deixou, ela, não deixou. Não deixou, não deixou. Se a mãe for contra uma ordem do pai, se o pai for contra uma ordem da mãe, como que fica o lar? Uma coisa que ficou no meu coração há anos, o pastor Ricardo na mensagem trouxe de novo à minha mente, foi aquela frase que o pai que estava instruindo suas filhas a ser pessoas importantes, pessoas que vinham ter educação no filme, naquele filme, Gerando Vencedores, é isso? Eu lembrei que aquele pai virou e falou assim para o filho reclamando, ah, você não sei o que, eu te odeio, isso aqui. O pai virou para ele e falou assim, eu não quero que você me ame, eu quero que você me obedeça. Sabe por quê? Muitas das vezes os pais não são amados mesmo não. Mas essa geração de hoje quer ser amado. Quer ser amado. Eu quero que meu filho me ame muito. Eu botei isso no meu coração. Eu não quero que meu filho ame muito, não me ame muito. Embora todo mundo quer ser amado. Entre aspas, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu quero que ele me obedeça. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que obedece a Deus é aquele que ama a Deus. Então a obediência é uma demonstração de amor, irmão. Ah, eu quero que você me ame, por isso eu vou deixar você fazer tudo de errado. Não. Eu sou enjoado, irmão. Ontem Bruninha sujou lá fora, não foi, pastor? O que eu sou aqui, eu sou em casa, irmão. Aí o outro tá lá reclamando a beça, só eu, pai. Aí eu, vai ajudar a limpar. Porque eu estava vendo que tinha que ajudar, estava lá brincando. Tem que ser justo, irmão. Tem que ser justo. Ah, você é assim. Da mesma forma que eu sou aqui, eu não estou escolhendo. Não estou fazendo personagem.
Falei, ó, vai limpar. Ó, vai ajudar a limpar. Sujaram tudo, as crianças todas. Sujaram tudo. Sujaram o chão todo, irmão. As crianças tinham que limpar mesmo, você tem que aprender. No Japão as crianças todas limpam. O colégio, as crianças tudo limpam o colégio todinho. Ah, tá botando trabalho, tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar, é a realidade. Eu desde novinho, meu pai pegava as ferramentas, eu metia a mão na mala, na enxada, e ia igualzinho um toquinhozinho pequenininho. Ia com a enxada, pai, tá de folga hoje, vamos trabalhar onde? Vamos limpar lá, vamos limpar o muro lá, onde Jorge mora, no matagal, né, as canas ali. E eu pequenininho com a enxadinha, lá pro meu pai, aí, ó, cachorro de raça. Mas era muito bom, gostava muito quando meu pai estava de folga. Vamos pra onde, pai? Vamos pescar? Vamos pescar. Umas coisas aí, vamos pescar. Tinha o pé de pescar com meu pai. Mas a família é algo precioso. Sempre olho para minha filha. Hoje mesmo aconteceu uma situação em casa. Eu falei assim, ó, filha, come aipim que é bom. Aí foi lá pra mãe dela, falou, mãe, cara, aipim, não quero lá. Aí eu falei, não, tem que comer aipim, né? Aipim é bom, come. Aí foi lá e deixou no prato, lá eu falei, come. Ela não quis comer. Aí foi lá e deixou cair no chão e tentou me enganar. Eu fui lá na panela, peguei um aipim grandão e botei no prato dela. Aí pra piorar, só tem que começar a rir. Aí eu sentei do lado da mesa e falei assim, ó, se for necessário eu vou cozinhar 1 quilo. Você vai ter que comer. O meu chorando. Aí depois eu ficava morrendo. Aí depois eu virei brincando e falei, ó, vou comprar um pote de Nutella e vocês vão comer até voar pelo ouvido. Aí ela começou a rir. Pô, Nutella de come. É família. A minha mãe, eu agradeço a Deus que minha mãe não foi uma mãe mole, não. Minha mãe, ela tinha mesmo, botava bronca mesmo. Eu, quando criança, eu não era muito legal, não. Eu era meio batia meio de frente, errado. Minha mãe fala que eu era muito respondendo. Mas ela não dava mole pra mim, não. Passava minha orelha. Pegava firme. E a Bíblia fala, corrigir seus filhos com vara. Eu fui corrigido pelo meu pai, pela minha mãe, mas com amor, para que eu não viesse a me envolver com coisas que iriam me levar à morte. Então tem gente que fala assim, nunca deu uma chinelada. Criança, não, a Bíblia fala para corrigir com vara. Davi precisava corrigir os filhos dele com vara. Entendeu? Muita criança é criada com muito nhenhenhê, quando cresce quer te bater. Meu filho tem 20 anos, mas quando eu mostro os dentes para ele, e é maior do que eu. Senta aí, vamos conversar. Não, tá bom, vai embora. Então o pai tem que ter sua postura de autoridade na sua casa. Davi, ele deixou a desejar. Porque os filhos foram crescendo. Portanto, que o ato que Absalão tomou foi um ato de amor nenhum com o pai. Não conheceu quem foi o pai dele, não conheceu a história do pai dele, as lutas, as batalhas, as vitórias, a personalidade que o pai dele tinha, ele não conheceu. E por isso, no primeiro momento, ele olhou mais para o material que o pai tinha. Eu vou matar ele e vou tomar tudo que ele tem. Então a necessidade da gente ser, claro, amor, quer chegar mais, mostrar se chegar mais dos nossos filhos, a nossa família. Mas tem hora que a gente tem que ser, corrigir com vários. Por quê? É melhor você corrigir depois no cantinho chorar porque você corrigiu, do que você daqui a pouco estar na beira do caixão. Ah, meu filho! Não. Vem pra cá, vamos conversar. É tempo de varinha, é tempo de conversar, vamos conversar. Eu vou te falar todo o dano que você vai causar com a sua atitude. E se você quiser andar por esse caminho, você vai pagar por ele. E depois eu vou te lembrar quando você pagar por ele. Vou falar, eu te avisei. Agora tem essa situação aí para você abraçar. Você arrumou.
não temos que ser companheiro, temos que ser achegado, temos que amar, mas também temos que repreender quando for necessário repreender. E uma coisa eu tenho para te falar: aproveite o tempo com a sua família, ame seus filhos, suas esposas, ame seus maridos, porque a gente vê quando um imprevisto acontece. Quando eu perdi meu pai, eu notei que a vida se vai, o tempo se acaba. Uma vez eu virei para o meu pai e falei assim: pai, eu até ia falar uma parte do que aconteceu, mas agora o tempo acabou, mas eu vou falar um minutinho. Uma vez meu pai tomou algumas atitudes, que ele também, em parte, ele foi o cara que deu mole nessa relação família, que ele despedaçou a família dele. Mas o tempo passa, e eu encontrando com ele, eu olhei no olho dele e falei: pai, ainda dá tempo da gente reconstruir de novo. Ainda dá tempo da gente se achegar de novo e se unir. De viver esse tempinho que a gente tem para viver aí na comunhão, junto. Mas infelizmente ele não ouviu. O tempo se passou, até que chegou a notícia. Até que vivemos um pouquinho mais com meu pai no final da vida dele. Um pouquinho, tivemos mais uma aproximaçãozinha mais assim. Mas o tempo passa. Tudo que eu vivia com ele na minha infância, de pescar, de estar junto, de trabalhar junto, de conversar. Meu pai era muito de brincar, de rir. A gente ria muito quando a gente conversava. O tempo se passa. E o que vai prevalecer na minha e na sua vida? É o rancor, é a mágoa, é o ódio. Joga isso tudo por terra e fala: vamos começar de novo. Vamos reiniciar o nosso processo, e que venha a ser um processo de amor, de companheirismo, de amizade, um novo processo familiar. Amém? Que o Senhor nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus.